Boa tarde a todos. Como perceberam, o meu currículo é vastíssimo. Eu sou um bebé nestas andanças. Vou mostrar aqui, queria agradecer à organização. Devo dizer que eu não vou ler a minha comunicação, porque eu a ler em público sou muito trapalhão. Começava a enrolar as palavras e vocês iam achar que eu tinha bebido ao almoço. Ia ser problemático. Nesse sentido, vou tentar explicar o meu tema. A professora Manuela Parreira já o adiantou. É sobre os nascimentos, os 3 nascimentos de Antunes em nome de guerra, e vou equipará-los ou tentar compreendê-los de alguma maneira a partir dos estádios da existência do filósofo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, um filósofo tido como o primeiro existencialista. Nesse sentido, gostava de começar por dizer que Nome de Guerra, se formos ler a maioria dos ensaios, é tido como um romance de aprendizagem. Mas, ao lermos, percebemos que esta aprendizagem reveste-se de um peso diferente do simples romance de aprendizagem, que há um crescimento por parte do protagonista, porque, neste caso, e como já foi referido, quando o eu está fora de si, é preciso dar a volta ao mundo para o reencontrar. E neste sentido, o protagonista vai passar por 3 nascimentos para se reencontrar ele próprio, numa divisão que é tripartida, assinalada logo no 2º capítulo do romance, em que o autor indica que o íntimo pessoal, neste caso Almada de Negreiros, é de ordem humana, estética e sagrada. Kierkegaard vai também fazer ou realizar uma divisão tripartida do indivíduo na fórmula do seu crescimento, que passa pelos estádios da existência, um estádio estético, ético e religioso. Nesse sentido, devíamos começar por tentar perceber qual é o sentido de nascimento aqui aplicado no romance. Nascimento parece-me que pode ser lido como uma mudança do não ser ao ser, ou neste caso, a passagem da possibilidade, uma possibilidade existencial, à realidade. Esta concretização, esta aprendizagem, é-lhe passada de 2 formas, em 2 nascimentos diferentes, nos 2 primeiros nascimentos, pelos seus pais, que será uma forma ética de estar na existência, e pelo seu tio, pelo tio de Antunes, que será uma forma estética de estar na existência. O que é que isto significa? Nós pouco sabemos dos pais de Antunes. Quando começa o romance, o Antunes chegou a Lisboa, tem 30 anos, vem da província, e portanto pouco sabemos da infância do Antunes. Sobre os pais dele sabemos apenas que tinham um casamento feliz. Para Kierkegaard, o casamento feliz é um dos preceitos essenciais do estádio ético, porque pressupõe uma escolha. E a escolha é pelo próprio indivíduo. Essa escolha é escolher o dever, e um dever principalmente de lealdade com o cônjuge. No caso de Antunes, este desejo do pai e da mãe vai ser materializado numa figura feminina que é Maria, e Maria representa essa possibilidade. É noiva de Antunes e representa a possibilidade de um casamento, de vir a ter uma vida semelhante à dos seus pais. Contudo, vimos a saber depois, só no final do romance, que Antunes nunca amou Maria, e nesse sentido o casamento, diz Kierkegaard, ou é casamento desde o início da relação, ou nunca chega a ser casamento. E dessa forma o ético, que devia ser um modo de elevação do indivíduo, perde todo o seu sentido e insere-se só dentro de uma linha normativa que tem a ver com os usos e com os costumes, que é o dever de se casar, em vez do dever de ser leal ao casamento, à própria instituição. O tio do Antunes, numa linha completamente diferente, é tido como um homem de muitas mulheres, e que quer que o seu sobrinho se mantenha nessa linhagem, na linhagem dos Alves,
e procura enviá-lo para Lisboa, ao cuidado de Dom Jorge, para masculinizar o sobrinho. E nesse sentido apresenta-lhe uma outra forma de estar na existência, que é estética, e a existência estética, o estádio estético da existência, pressupõe uma satisfação imediata do desejo. E nesse sentido, uma materialização do desejo, uma concretização imediata do desejo. E nesse sentido, o Dom Jorge vai apresentar Antunes a uma mulher, Judite, uma prostituta, qual Judite não é o seu nome verdadeiro, mas já lá iremos, na esperança de iniciar o seu sobrinho numa vida masculina, por assim dizer. E esta fórmula, estas mensagens são indiretamente comunicadas a Antunes. E o que é que eu quero dizer com isto? O Kierkegaard define duas formas de comunicação. Comunicação direta, que seria uma forma de comunicação mais teórica, um pouco como estamos a fazer aqui, e uma comunicação indireta, que é demonstrar ao receptor da mensagem essa forma de estar na existência, essa possibilidade existencial, como se vive nessa possibilidade existencial. E é isso que vai fazer o Dom Jorge, vai levar Antunes a um clube, que é quando começa o romance, e nesse clube vai-lhe apresentar a Judite. A partir daqui há uma série de episódios onde Jorge vai acabar por fechar Antunes num quarto com Judite, onde Antunes vai ver Judite nua, primeira vez que vê uma mulher nua. Este momento é essencial porque é a partir daqui que se iniciou o percurso estético do protagonista. A partir daqui que se vai dar o seu segundo nascimento. O salto não é imediato. Antunes não se envolve imediatamente com Judite, porque, como diz no texto, foi posta uma mulher nua na educação de Antunes e a educação, nesse ponto, ganhou ao desejo, apesar de Antunes desejar Judite por ter sido a primeira vez que viu uma mulher nua. Mas esse episódio vai despertar no protagonista o desejo, vai despertá-lo pela primeira vez para o sensual. Kierkegaard tem num livro chamado O, um texto chamado Estádios Eróticos Imediatos, em que vai dividir o desejo em três momentos, ou a satisfação desse desejo imediato em três momentos. Primeiramente começa com uma chamada fase do sonho, em que surge no indivíduo, neste caso em Antunes, um despertar para o sensual que é só por si incapaz de potenciar o movimento no protagonista. Porque o que se vier a tornar objeto de desejo é o inicialmente, sem que o desejo, ou o protagonista, neste caso, o tenha desejado. E nesse sentido, há uma aproximação ao objeto, não ao objeto propriamente dito, mas ao reflexo por ele emitido. Tanto que numa primeira fase, a distinção que Antunes vai fazer entre a sua educação e esta realidade lisboeta que agora vem a conhecer, é a diferença entre uma idealidade, ou uma suposta idealidade, a imaginação, em que ele habitava, e a realidade. E Judite vai representar para Antunes a realidade, não o desejo propriamente dito, mas a realidade. Nesse sentido, entramos numa segunda fase do desejo, que se chama a fase da procura, em que o desejo desperta, mas ainda não para o objeto, desperta para um múltiplo. E esta conclusão, ou a violência desta conclusão, vai-se despertar em Antunes, onde ele chega à conclusão pensando simplesmente a mulher. Não pensa na Judite, mas pensa a mulher como uma porta de entrada para essa realidade, para essa oposição, para o afastamento dessa vida ética, para as normas que lhe eram impostas, desde cedo que lhe foram impostas. Há, aliás, um episódio de quando o Antunes estava na escola, era um estudante, um jovem caiu uma cisterna e correu o boato que era o Antunes. E nenhuma das crianças que estava com ele acreditou nesse boato. Porquê? Porque um acidente, cair uma cisterna, está fora da norma.
daquilo que consideramos a norma, o normal. E Antunes vivia dentro da norma, dentro da sua educação. Portanto, esta diferença entre Antunes e as outras crianças era manifesta e é manifestada pela sua educação. Neste caso, Judite vai despertar em Antunes um desejo pela realidade, por oposição à idealidade que seria representada em Maria. E esse desejo vai se concretizar mais tarde, depois de uma fase em que no romance, e tem bastante piada, Antunes vai procurar literalmente Judite, vai andar atrás dela, persegui-la até pelas ruas, até ela se perder numa esquina, até voltar a reencontrar. E, portanto, aqui esta fase que procuras está literalmente exposta no romance. Até que acaba por se envolver com ela e entra numa fase chamada do desejo ardente, o desejar ardentemente, em que a relação é feita à margem da reflexão, há desejo puro, e durante 2 semanas, e veja-se que Antunes queria entrar na realidade e consubstancia esse desejo na relação com Judite, durante 2 semanas eles não saem do apartamento de casa de Judite. Esse momento é pouco descrito no romance, mas revela essa faceta, essa primeira parte em que o desejo não só possui, como tende a escutar o objeto de desejo. Passando essa primeira fase, que é um fascínio de Antunes por Judite, ele começa a perceber que há certos comportamentos que não lhe convêm, e principalmente no episódio em que vê Judite nua, debruçada, sobre a fechadura a escutar às portas, e relembro que foi o corpo nu de Judite que despertou Antunes para o sensual, percebe que aquela mulher não pode ser a sua mulher, ou não pode ser a mulher que ele desejaria que ela fosse. E entramos numa segunda fase do percurso estético do protagonista, que Kierkegaard chama da fase da dúvida, em que culmina, por exemplo, no capítulo 32, com um título que é elucidativo dessa fase de dúvida. O título do capítulo é: O protagonista oferece-nos um espetáculo de um homem em luta livre consigo mesmo. Isto é, dentro da dúvida há 2 opções: ou ficar com Judite ou abandonar Judite. Antunes, neste caso, vai pôr os pesos numa balança, que é: ficar com Judite é manter-se na realidade, abandonar Judite é regressar a uma idealidade, é regressar a um noivado que ele não deseja. Contudo, a dúvida, ao não ser verbalizada pelo Antunes, vai se transformando gradualmente em desespero. E Antunes acaba por cair num abismo, no abismo que ele descreve que é Judite. Judite é um abismo, porque ao ser insincera, ao ser incapaz de revelar o seu próprio nome, ela é incapaz de se libertar dela própria, da pessoa, da personagem que ela criou para ela própria. O que vai levar Antunes a abandoná-la é a sua incapacidade de ela corresponder àquilo à sinceridade, que é o que Almada Negreiros diz: a sinceridade é a única forma de se passar de um estádio da vida para a outra. E Judite, ao ser incapaz de ser sincera, vai potenciar ou acelerar essa fase em que Antunes vai abandonar Judite. Num simultâneo, morre Maria. Maria, que era leal ao Judite. E leal, como refere o autor, significa conforme a lei, ou seja, está dentro da norma. Nesse momento que morre Maria, morre também o dever de lealdade que Antunes lhe tinha, lhe devia. Nesse sentido, Antunes entra num novo processo em que pode potenciar a escolha. E a escolha pode ser feita de 2 maneiras: ou volta a envolver-se com Judite, que ele rejeita, ou regressa à casa, que ele rejeita também. Neste caso, Antunes vai escolher-se ele próprio.
E a escolha de si próprio é ficar em Lisboa. Aluga uma água furtada, onde entramos numa nova fase do romance em que Antunes está sozinho na água furtada e estabelece uma relação com as estrelas. As estrelas, neste sentido, representam, parece-me, o absoluto. E conseguem, e há um movimento do protagonista, ou um duplo movimento do protagonista, que o vai fazer retomar ele próprio, a sua autenticidade. Este duplo movimento descreve-se, por exemplo, no título do capítulo 62, que se chama O Trampolim do Salto Mortal para a Segunda Natureza do Protagonista. Este título é curioso, porque em Temor e Tremor, Kierkegaard, ao descrever o Cavaleiro de Fé, descreve um homem que realiza este mesmo movimento de um salto mortal, um salto em que se dá uma volta e é constituído por dois movimentos. O primeiro movimento é o salto e em que se fica de cabeça para baixo, que se dá o nome do movimento de resignação infinita, em que o protagonista vai depor a sua individualidade, a sua finitude, de modo a encontrar a eternidade. E depois, no movimento de queda, um movimento de equilíbrio, vai recuperar toda essa finitude e, portanto, vai recuperar o estético e o ético da existência, ou vai recuperar-se nos seus dois primeiros nascimentos, mas vai recuperar esses dois nascimentos na sua relatividade, quando anteriormente tinham sido encarados como absolutos. Ao fazer isto, ao realizar este movimento, o protagonista vai se encontrar em absoluta relação com o absoluto. Aliás, há uma frase do texto que indica muito bem o que é este movimento de resignação infinita, em que o autor diz que a obediência aos astros é, em simultâneo, heroica e involuntária. E os astros, segundo o autor, são o que ordena a vida, o que provoca esse destino. Foi por vontade dos astros que Antunes veio para Lisboa, se envolveu com Judite, tudo isto para Maria morrer, porque estava escrito que àquela hora, naquele dia, Maria teria de morrer. Ao aceitar este movimento, esta existência superior, ou esta vontade de uma existência superior, o protagonista não só está a resignar-se, como encontrar uma forma de certa maneira, desculpabilizar as suas responsabilidades morais que tinha com a Maria e que acabam por levar à morte de Maria. Nesse sentido, depois, na queda, ao retomar-se, na queda, vai reencontrar-se na sua relatividade. Será um absoluto em relação com o absoluto e será um absoluto em relação com o relativo. E o relativo é o finito. Para terminar, gostava só de ler dois exemplos. Um que fala do tal Cavaleiro de Fé, o que é o Cavaleiro de Fé, como é esse Cavaleiro de Fé depois de dar o salto, e o outro que explica o que é o Antunes no final do romance. Portanto, sobre o Cavaleiro de Fé, diz assim: é enérgico, pertence por inteiro à finitude, pisa a terra com maior segurança, pertence em tudo ao mundo, alegra-se com tudo, participa em tudo, e de cada vez que o vemos participar no que é singular, tal sucede com a perseverança que caracteriza o homem terreno, cuja alma se apega firmemente a semelhantes coisas. Debruçado de uma janela aberta, contempla a praça onde vive, tudo o que aí se passa. Um rato a esconder-se debaixo de uma tábua na sarjeta, as crianças a brincar, tudo na existência o interessa com tanta serenidade como se fosse uma rapariga de 16 anos. Isto é como se visse tudo pela primeira vez, tudo para ele é uma novidade e tudo para ele é absolutamente natural. Antunes, depois de realizar este movimento, retoma-se num sentido, diz o autor, em que ele era um cultor da naturalidade. E o que é que isto é? Pois a honra do Antunes tinha esta faceta muito dele. Nunca ter sido movido pelo desejo de experiência, nunca o seu propósito fora o de vir a ter vaidade nos calos e outras cicatrizes.
passaria sempre de larga todas as imponências exteriores que ameaçavam o seu caso pessoal. Preferia continuar à prova de fogo para toda e qualquer circunstância da vida humana do que coraçar-se numa experiência que lhe tirasse aquele prazer de ir assistindo a cada instante pela primeira vez. E acho que chega, é suficiente.